E agora chamava o Dr. Dinis Mesquita para usar a palavra. Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui, mais um ano, mais uma festa. E hoje tivemos aqui o camarada Joaquim, que ao declamar de cor um poema tão bonito, simboliza o espírito que nos deve imiscuir a todos, que todos devemos ter. Ou seja, lutar, acreditar e fazer da nossa vida, quer no trabalho, quer na política, uma luta constante na persecução do nosso objetivo. O nosso objetivo é, sim, guiar a nossa família, triunfar a nossa família, mas também triunfar com a nossa convicção política. E devemos ter todos com o comportamento que ele aqui demonstrou, com a fibra, com a força com que ele declamou aquele poema, que posso-vos dizer, são 2 folhas de letra muito pequenina e que ele aqui conseguiu decorar. Posso-vos também dizer que eu não conseguia fazer aquilo que o Joaquim fez. Agradeço, Joaquim, esse grande momento que aqui nos trouxeste. Amigos e camaradas, o 25 de Abril e o Partido Socialista confundem-se. Os princípios de Abril são também os princípios do Partido Socialista. O princípio da igualdade, o princípio da fraternidade, o princípio da liberdade, o princípio do respeito do homem por o homem. E é por isso que todos os anos nós estamos aqui a festejar já uma longa idade. Digamos que na média do homem será uma média idade, porque a perspectiva de vida agora já é muito dos 80. Mas temos sempre aqui algo novo, algo a transpor, quer para dentro de nós, mas principalmente quer para fora de nós. Eu não queria estar já a falar tanto do 25 de Abril, como já falaram, e queria falar-vos um pouco, sim, daquilo que tem sido este ano e meio após as eleições. Já aqui foi abordado que estivemos no poder 24 anos e que alguém agora está a destruir parte do que se passou, parte daquilo que se ganhou, parte daquilo que o Partido Socialista conseguiu. E só não está a destruir mais porque nós, os vereadores na Câmara Municipal do Partido Socialista, estamos e continuaremos a estar unidos na defesa do partido, mas principalmente na defesa dos amarantinos. E posso-vos também dizer que têm sido muitas as provocações, diria até as deslealdades e traições que o atual executivo da coligação tem tentado aliciar, tem tentado fazer à oposição, neste caso aos vereadores do Partido Socialista, com um único objetivo: para os dividir, para tentar abrir brechas. Mas nós, e eu vou-vos já dar exemplo disso, nós temos estado todos à altura, os 4 unidos. E é essa união que nos tem dado força para não só defender as nossas políticas, os nossos interesses, os interesses dos amarantinos, que julgamos ser os positivos, mas também que nos dão força para continuar até ao final deste mandato e colaborar, certamente, naquilo que todos nós queremos, que é o regresso do prestígio à Câmara Municipal de Amarante, na liderança de um socialista que, certamente, daqui por 2 anos, estará em condições de poder vir a ganhar a Câmara Municipal. E só para vocês terem ideia do que tem sido esta gestão, esta ruinosa gestão, eu vou-vos dar pequenos exemplos daquilo que nós denunciamos internamente nas atas, mas que não chega ao conhecimento de muitos, ou porque não leem as atas, ou porque não estão cá, ou porque não se familiarizam com estas situações. Reparem, no início do ano escolar encerraram 3 escolas na margem esquerda. O Sr. Presidente da Câmara, na Assembleia Municipal, diz, concretamente, foi o Ministério que as encerrou. O que ele não disse é que a primeira carta que foi da Câmara foi a pedir o encerramento das mesmas. E isso ele escondeu e obrigou-nos a pedir os documentos. E nós lá vimos, escarrapachado, que quem pediu, quem indicou a escola de referência, quem pediu o encerramento, foi a Câmara Municipal de Amarante. Mas temos mais. Temos as avanças que foram criadas, e isto até é ridículo estar a falar nisto, 7 ou 8 avanças que foram criadas há 1 ano,
Cada uma anda na média dos 2.500 euros por mês mais IVA. E posso-vos dizer que nem sequer todas estão preenchidas. A questão é, primeiro, porque é que as criaram? Porque é que propuseram e votaram? E agora, nem sequer a experiência na totalidade, parece que nem sequer arranjaram quem estivesse disponível para usufruir de um rendimento que, convenhamos, não é de deitar fora. Mas não é só isso. Agora sabem o que é que eles fazem? O que é que eles dizem às instituições que vão pedir subsídios? Não propomos porque o PS vota contra. E porquê? Porque durante um ano, todos que foram lá pedir dinheiro, deram. Mas, entretanto, começaram a fazer contas e viram, isto não chega, a certa altura não temos dinheiro para gastar. Então agora, para dizer não dizem. Dizem às instituições, olha, nós por nós até dávamos, mas o PS não deixa. E depois as pessoas vêm ter connosco e nós dizemos, não há propostas. Não há propostas do Presidente da Câmara, não há propostas do Executivo. Mas não é só isso. Ainda recentemente, e todos conhecem, estão aqui pessoas das escolas, fizeram um concurso urgente para recuperar 3 escolas, sem concurso público, porque era urgente, era necessário apresentar esses programas à candidatura a fundos comunitários. Pois nós apercebemos-nos que falhava um documento num dos processos. O Sr. Presidente calou, esteve 2 semanas com esse documento sem nos dizer que o tinha e que era negativo e que não permitia, não possibilitava a realização desse concurso. Pois não disse nada, calou, aprovamos e a seguir denunciámos a situação. Sabem o que é que ele disse? Não, eu disse-vos informalmente. Eu disse informalmente. Eu disse, não, Sr. Presidente, o senhor nem informalmente nem formal. O senhor nas atas não disse, não consta. E informalmente também não disse. Vejam a deslealdade, porque uma situação destas não só, repare bem, ele não só nos enganou a nós, como enganou os próprios colegas dele, vereadores. E isto é muito grave e pode dar até responsabilidade. Mas está aqui outro assunto que eu não podia deixar de falar, porque discutiu-se muito na campanha eleitoral. A questão da água. E todos estão lembrados que ele entende que o negócio da água não é vão para o Conselho. E quando tomou posse, o negócio da água não estava ainda concretizado. O Tribunal de Contas não se tinha pronunciado e, como sabem, o Tribunal de Contas pode inviabilizar e podia inviabilizar esse procedimento. E o Tribunal de Contas ia inviabilizar. O Tribunal de Contas pediu várias vezes esclarecimentos sobre esse assunto, porque tinha dúvidas sobre o contrato. E quando o Tribunal tem dúvidas, o particular ou o requerente tem que responder. E se não responder, o procedimento não avança, o procedimento para e o contrato fica sem efeito. Pois das 7 ou 8 câmaras que estão nessa parceria, sabem quem liderou, sabem quem orientou, sabem quem respondeu para o Tribunal de Contas para viabilizar o Acordo das Águas? Foi a Câmara de Amarante. A mesma Câmara que, enquanto o candidato, o Presidente da Câmara, dizia que logo que pudesse, e se pudesse, não aprovava esse negócio das águas que entendia ser ruinoso para Amarante. Vejam bem onde é que chega, vejam bem onde é que chega a desfaçatez. E já agora, também porque soube hoje de manhã e não me pediram segredo sobre isso, numa junta de freguesia que não é do Partido Socialista, a Presidente da Junta reuniu-se com o Sr. Presidente da Câmara e depois foi pedir subsídio, foi pedir ajuda e ele disse que não tinha. E depois, na sua reunião com os seus membros da Junta e também elementos da freguesia, saiu-se com esta. A Câmara de Amarante está numa parceria das águas, mas recebeu 0 da empresa Águas do Nordeste. E o camarada que está aqui dentro veio agora muito preocupado perguntar, mas então a Câmara não recebeu? Eu disse-lhe, a Câmara recebeu já 4 milhões de euros. Na última revisão orçamental de abril e que vai à Assembleia quarta-feira, estão lá 2 milhões. O ano passado recebeu mais 2 milhões. Vejam bem
a desfaçatez, a mentira que vem de dentro para fora, para justificar não dar dinheiro a uma junta de freguesia que por acaso lhe afeta, diz que não recebeu dinheiro nenhum das águas. Quando nós sabemos, e toda a gente sabe porque as contas são públicas, que pelo menos 4 milhões já estão em carteira e é com isso que eles têm andado a fazer festas, a fazer viagens, a fazer, como dizia aqui o nosso camarada Paulo Américo, a figura de uma comissão de festas do Conselho de Amarante. Não é? Bom, mas há dois pontos que eu não podia deixar de vos dizer, para vocês verem qual é a qualidade de um gestor, qual é a qualidade do Presidente da Câmara, qual é o saber do Presidente da Câmara. Um dia, na reunião de Câmara, temos uma proposta a discutir de um arrendamento de 1000 metros de terreno, 1000 metros de um espaço, durante meio ano, por 25 mil euros. Nós dizemos, isto não pode ser. 1000 metros de terreno, durante meio ano, 25 mil euros, não pode ser. São 300 mil euros, é muito dinheiro, não pode ser. Por mês, evidente, por mês. Então, logo ali, isto foi engano. Isto não é por meio ano, isto é por um ano. Bem, baixou logo para metade. Vamos à votação. Nós dissemos, nós vamos votar contra. Sabem qual foi a resposta? Se vocês votarem contra, nós também votamos. E digo assim, bem, a proposta é sua, não é nossa. Sabem qual foi a solução? Foi retirar a proposta. Vejam bem, nem sequer defende aquilo que propõe. E já agora, só mais 2 exemplos. Aqui logo no início do mandato, em janeiro de 2014, apresentou uma proposta para alterar o organigrama da Câmara Municipal. No ano anterior, quando era vereador, a Câmara, liderada pelo nosso camarada Armindo Abreu, tinha feito essa proposta pelos serviços a custo zero. A lei não tinha mudado e nós questionamos porquê de apresentar um novo organigrama se a lei não mudou, não havia necessidade. Bom, ele justificou que tinha necessidade de fazer isso para conhecer melhor os serviços, para definir com a sua orientação, a sua maneira, e além disso tinha contratado uma empresa específica nessa área, muito boa, que era uma escola do Porto, que era muito competente e que ia fazer esse serviço por 75 mil euros. Mais IVA. E nós dissemos, não, isso é muito caro. Isso não pode ser. Você há um ano estava aqui com um vereador, votou favoravelmente a custo zero o organigrama da Câmara, porque é que passado um ano vai gastar 75 mil euros? Isso é muito dinheiro. Não, mas eles não baixam, eles não cedem, e nós temos que fazer isso, por isso não retiro a proposta e proponho à votação. Nesse espaço de tempo, o vereador independente diz assim, bom, eu também acho que 75 mil euros é muito dinheiro, e por isso eu proponho 50 mil. Bem, e nós continuamos na mesma, é sempre muito dinheiro. Mas o que é facto é que a proposta de 50 mil foi votada, contra o nosso voto, como é evidente, e ficámos a aguardar. Passado uns tempos perguntámos, mas então, onde é que está o organigrama? A proposta que por 50 mil? A empresa não aceitou. Pronto. Era os 75, depois era os 50, não aceitou. Passado uns tempos, vem a proposta do organigrama para a Câmara, feita por um professor, um avançado, mas que levou dinheiro. E eu perguntei, quanto é que custou? 4 mil euros. Vocês vejam bem o que é a gestão que está a ser feita da Câmara de Amarante. Começou em 75 mais IVA esta proposta, passou por 50 e depois veio para 4 mil euros. Isto é uma gestão séria? É isto que os amarantinos querem a gerir a Câmara de Amarante? Não é de certeza. Isso foi um engano. Alguns que se enganaram há ano e meio, e tenho a certeza que agora já não estão assim, já não estão enganados e acreditam cada vez mais no Partido Socialista. Por fim, há mais uma proposta deles. Pedir um empréstimo de 5 milhões de euros. Isto foi discutido. Pedir um empréstimo de 5 milhões de euros para fazer obras em 8 juntas de freguesia. Dessas 8 juntas de freguesia, 7 são do Partido Socialista. Quando olhamos para essa proposta, nós só vimos lá praticamente projetos nossos. Todas as freguesias são do Partido Socialista, menos uma. Questionámos sim
Arruamento viário de Vilamián. Então o senhor anda a dizer à boca cheia que tem o dinheiro a prazo para fazer a obra. Para que é que o senhor tem aqui 2,5 milhões? Não, eu preciso de pôr aqui o dinheiro, preciso de contrair o empréstimo. Mas porquê? Se o senhor tem o dinheiro a prazo, não é boa política estar a endividar o município. Resposta. É que os spreads estão baratos e por isso eu tenho agora a possibilidade de adquirir dinheiro barato. Digo assim, não. O senhor não quer fazer as obras. O senhor não está a fazer um empréstimo para fazer as obras. O senhor está a fazer um empréstimo para comprar dinheiro barato. Isso não é uma boa gestão. Isso não é uma boa gestão de um economista. Mas há pergunta, que esta é que é ainda mais ridícula. Qual foi o critério para meter aqui 7 obras na junta de freguesia do Partido Socialista? O que é que levou a esse critério? Porquê? Porque, vamos lá ver, do PSD também são muitas freguesias. Sabem qual foi a resposta? Olha, eu até nem sei, para mim tanto me faz. Isto foi a funcionária que fez. Isto foi a funcionária e até disse o nome. Nós ficamos assim. Sabemos então que quem governa a Câmara são os serviços e não os eleitos. Ou seja, então para isso, não era para eles, não era preciso haver eleições. Os eleitos que lá estão, são eles, não fazem nada e quem gera a Câmara são os serviços. Meus amigos, isto não é uma gestão séria. Isto não é uma gestão equilibrada. Não estamos perante pessoas transparentes. Não estamos perante pessoas leais. Eles, e aproveito também para vos dizer o seguinte, eles não estão lá para colaborar, eles não estão lá para trabalhar, eles não estão lá para gerir a Câmara em prol de um único objetivo, que é o interesse da Amarante. Eles não estão lá para isso. Eles estão lá para derrubar o Partido Socialista e estão lá, pior ainda, para prejudicar aquilo que o Partido Socialista fez durante estes anos todos à frente da Câmara Municipal de Amarante, a favor desta população toda de Amarante. Eles só têm esse objetivo, mas nós, e isso posso-vos garantir, nós, os vereadores, não permitiremos isso. E sempre que tomamos decisões, sempre que nos posicionamos, sempre que fazemos declarações de voto, eu posso-vos dizer que só temos uma orientação, só temos um interesse, é defender sempre, sempre o interesse da Amarante e dos amarantinos, bem patente, aliás, nas sucessivas declarações de voto que fizemos sobre estes assuntos e que vocês, de certeza, concordam com essa tomada de posição. Já agora queria-vos dizer que aquilo que se está a fazer são os projetos do Partido Socialista. O quartel da GNR, que tanto falaram contra, é um projeto do Partido Socialista que está a ser feito no local comprado, indicado pelo Partido Socialista. Os outros projetos que estão em curso e que eles querem pedir os empréstimos, as Caldas das Murtas, o arruamento de Vilamián, são projetos do Partido Socialista. Pelo menos uma coisa é certa. O Partido Socialista não está a governar, mas está a orientar o desenvolvimento da Amarante, o bem-estar dos amarantinos e está a conseguir fazer com que eles nos respeitem, pelo menos não nos tentem enganar. E todas as vezes que isso acontecer, nós saberemos dar a resposta. Camaradas e amigos, já que isso se falou na união, é essa união, a união que nós temos na variação, é necessária, é útil, é importantíssima, mas também importante é a união dos órgãos do Partido Socialista e, mais importante ainda, é a união de nós todos simpatizantes para que daqui a algum tempo volte a dignidade à Câmara Municipal de Amarante com um socialista a gerir os seus destinos. Viva o Partido Socialista, viva Amarante, viva Portugal!